Boa noite, meu povo de Deus. Boa noite. Que o Senhor, meu Deus, com o poder, com a honra, com a glória, estamos aqui pregando mais um dia. Hoje, como é domingo, primeiro dia do mês, sempre nós pregamos sobre o Espírito Santo. Primeiro dia da semana, pregamos sobre o Espírito Santo. Hoje, meu povo de Deus, eu fiquei muito triste por uma passagem que eu vi no Evangelho, não, na internet. Que eu não chamo excelentíssimo, porque o cara daquele eu não chamo excelentíssimo. O Papa vem dizer que vai mudar a Bíblia, vai tirar muita coisa da Bíblia que não é para ser pregada. Fazer uma mudança radical na Bíblia. E pode. Então, é o que eu venho dizendo. Eu venho pregando. A Bíblia tem muita coisa errada. Se ele está fazendo isso, é porque encontraram o quê? Coisa errada. E ele não pode jogar assim de uma vez. Aí vão fazer uma nova Bíblia. A história de Deus vai ser mudada todinha. E pode? Eu acho que não. Mas o homem quer. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus, presidente Fernando Antônio Paes Acioli, vice-presidente Simão Cordeiro de Farias. Estamos aqui no livro de Samuel. No livro de Samuel. Samuel, capítulo 2. Ana orou assim. Preste atenção como Ana orou a Deus. Preste atenção, vocês todos. O meu coração exalta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se irrita nos meus inimigos, porque me alegrou na tua salvação. Ela orando a quem? A Deus. Eu falo assim com Deus também. É dessa maneira que Deus... Vou repetir. O meu coração exalta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se irritou no meu inimigo, porque me alegra na tua salvação. Ninguém é santo. Olha aí, ó. Ana falando. Ninguém é santo com o Senhor. Porque não há outros além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Ela está mostrando como se deve orar. Não multiplique palavras de orgulho, não se multiplique. Palavra de quê? De orgulho. Que não saia da palavra arrogante da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Estão entendendo? Estão dando para entender que Deus pesa tudo que vocês fazem, tudo que a gente faz de errado, tudo. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fortes
hoje trabalhavam pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos. E o que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá ela. Olha aqui o que eu disse nesse instante aqui. O Senhor é quem tira a vida e quem dá ela. Satanás não tem poder para nada. Foi um objeto que foi criado por igrejas. Eu agora estou chegando à realidade. Deus mata, Deus nasce, Deus aleja, Deus bota em cima da cama, Deus tira da cama, Deus faz andar, Deus faz tudo. Desde a sepultura faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Aí, me empobreceu. Foi Deus, não foi Satanás não. Vocês estão vendo, meu povo? Quem tem coragem de dizer ao povo isso que eu estou dizendo? Eu era rico, mas eu desobedeci a Deus. Deus fez o quê? Me empobreceu. E Ele depois me enriqueceu com a palavra dEle. Humilha e também exalta. Quer dizer, Ele humilha e depois exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte do lixo para fazer assentar ao lado dos príncipes. Quem foi que ele fez isso? Para o fazer herdar o trono da glória. Quem foi que ele fez isso, meu povo? Ele tirou ele do lixo. Quem foi? José do Egito. Tirou ele de dentro da cadeia para fazer ele o quê? Príncipe. É programático, viu? Porque do Senhor são as colunas da terra, e ela firmou o mundo sobre ele. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos inúteis nas trevas da morte. Aí! Será que eu falei tudo aí era certo? Será que Deus estava falando comigo aí, ó? Ele joga o pé, quando ele diz, ó, mas os perversos inúteis nas trevas da morte. Aí cabra diz, é Satanás. É não, é Deus mesmo. É Deus que mata. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos dos céus, proveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, das forças ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Quer dizer, ele exalta o meu poder do meu quê? Eu sou o quê de Deus? Ungido. Vê o que ele diz. Então, Elcana voltou para a sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo ao Senhor diante do
sacerdote. Por que ela deixou o filho diante do sacerdote? Porque ela tinha prometido a Deus. Promessa para Deus tem que ser cumprida. Ah, você faz uma promessa para Deus e você esquece. Estou dando esse filho para o meu Deus, para ele criar. Aí na mesma hora você diz, me arrependi. Deus vem buscar. Você não deu? Tudo que você der para Deus, dê dado. Não tem retorno. Tudo que você oferecer para Deus, faça com bom amor. Como eu me entreguei para Deus. E não faz 20 dias não. Faz 20 anos. Que eu estou na estrada, meu povo de Deus. E eu era para lhe dizer, mas vou dizer agora, que já tem um bocado de gente assistindo. Eu trabalho na libertação, na cura, com droga. Eu trabalho contra, bate de frente com o poder maligno. Eu trabalho libertação no povo da cachaça, do álcool. Eu trabalho libertando as invejas, a macumba, feitiçaria. Eu bato tudo contra isso. Contra a depressão. Quem quiser saber quem eu sou, me procure. Epilepsia. Entre no meu zap aí, que a gente vai em frente. Vamos lá. Foi Deus que mandou aqui, eu estava aqui, mandou eu dizer a vocês. Os filhos de Eli, olha, os filhos de Eli eram homens malignos e não se importava com o Senhor. Presta atenção à pregação, viu? Os filhos de maligno eram malignos e não fazia nada para quem? Para Deus. E costume desses sacerdotes com o povo era guardo algumas oferências com sacrifícios. E o servo dos sacerdotes vinha com um garfo de 3 dentes na mão, enquanto a carne estava cozinhando. Enfiava o garfo na candeeira e na panela e no caldeirão ou na marmita. Tudo que o garfo tirava, os sacerdotes pegavam para assim se fazer tudo em Israel, que ia ali Silo, e também antes de ser queimada a gordura, e o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício de um pedaço desta carne para os sacerdotes, e ela não aceitaram de vocês. Carnes cozinhada, mas apenas crua. Respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quarto que quiser. E o servo dos sacerdotes dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu pegarei a força. Vocês aqui entenderam o que Deus falou? Vocês estão entendendo o que Deus falou? Vocês viram que Deus mata? Vocês viram que Deus elege? Vocês viram que Deus faz
com gente que não faz as coisas certas para Deus? Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque ele desprezava a oferta do Senhor. Samuel e Silo. Samuel ministrava diante do Senhor. Samuel fazia o quê? Pregava diante de quem? De Deus, como eu estou fazendo aqui. Eu estou administrando a palavra diante de Deus, não é de você. Sendo ainda menino, vestido de uma estóla sacerdotal, de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano. A levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Quer dizer, ela ofereceu a Deus e ela ia de ano em ano levar uma oferenda para quem? Para Deus. E ele abençoava Elcânia, e a sua mulher dizia: que o Senhor de você, filho desta mulher, em lugar de filho que devolveu ao Senhor, e voltava para a sua casa. Quer dizer, Ana não podia ter filho. Deus pediu, ela fez um voto a Deus e Deus engravidou ela. Deu o filho. E ela tinha feito um voto a Deus, se nascesse o filho, ela doava para Deus o filho. E ela cumpriu a promessa que fez a Deus. E assim o Senhor abençoou Ana. E ela engravidou, teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Quantos filhos Deus deu a ela? 7. Mas ela fez o que para Deus? Fez tudo como ela tinha prometido a Deus. Vocês fazem? Vocês que estão do outro lado faz? Faz nada. Vocês só se agarram com Deus, povo, quando vocês estão precisando. Parou de não precisar mais, Deus esqueceu. Vocês esqueceram de Deus. Não é verdade? Não é, irmão? Você que está aqui, quando Deus lhe arrochou o parafuso, intermédio de oração das suas filhas, você ficou sem o quê? Sem dormir. Aí você teve que vir para onde? Para a presença de Deus. Aí Deus trouxe quem para você? Suas filhas. Para provar que Ele é Deus. E Ele tocou dentro do seu coração. E suas filhas lhe perdoaram. Não foi isso, moças? Vocês estão vendo aí a obra de Deus, como ela é feita? Não estou falando por causa dos outros aqui, não. Eu estou falando, para cuidar daqui. Eu estou falando porque o que aconteceu com essa família. Eli repreende os seus filhos. Eli já era muito velho e ouve tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, que se via à porta da tenda do encontro, e dizia-lhe: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouça constantemente, fale
das coisas mais que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta, que ouça vocês estão levando o povo do Senhor à transgressão. Não é muita gente que já namorou por aqui, que já fez coisas que não eram certas? Estava levando o povo aonde? Para as transgressões. Eu mesmo fiz. Se o povo não tem coragem de dizer, eu tenho. Eu mesmo já pintei e bordei. Não vou contar de santo. Eu vim me encontrar com Deus quando Ele me chamou. Quando Ele deixou eu de pobre, de esmola, puxando o jegue e tangendo o cachorro, nem a corda eu tinha. Se um homem pecar contra o seu próprio Deus, será o atrito. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem interceptará por ele? Aí. Vocês estão notando? Foi o que ele disse? Ó, vou repetir. Ó. Se um homem pecar contra o seu próprio próximo, Deus será o arbítrio. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quer dizer, você chega aqui quebrado pela obra de Deus. Eu posso botar a mão em cima de você? Nunca. Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha, mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Quem queria matar eles? Deus. E aí, vocês vão fazer o quê? Vão dizer que é mentira? Abra a Bíblia no livro de Samuel, capítulo 1, versículo 25. Lê, que vocês vão ver quem é Deus. O jovem Samuel crescia, estatura e no favor do Senhor dos homens. Preferência contra a casa de Eli. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando israelita ainda estava no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi desde todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar. Olha, Deus escolheu aquele povo para subir o altar dele. Não foi pegar todo aleijado, todo doido, todo troncho, botar em cima do altar e dizer que está falando com Deus. Está errado. Está errado, igrejas. Está errado. Para queimar incenso, para usar a estólara sacerdotal diante de mim. E dei à casa de meu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios, as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada, fosse porque, ora, os seus filhos mais do que a mim, para que vocês e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel.
Gente, se a Bíblia for pregada como eu prego, e o povo vir como tem que ser escutada a Bíblia, vocês podem até mudar alguns. Está ouvindo, compadre? Alguns, viu? Não é todos. Você vê a palavra quando ele disse aqui: eu enrico e eu empobreço. Alguns. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andaria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque orarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. O que ele disse aqui. Se você despreza Deus, ele lhe despreza. E se você ora a Deus, ele honra você. Vocês fazem isso? Meu povo do outro lado faz? Pastores, vocês fazem? Padre, vocês fazem? Vocês estão tudo atolados, cara, até a cabeça. Tenho medo de falar não. Pela Bíblia, eis que vem dias em que acabarei com o seu poder, e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue e fique velho. Você verá as aflições da morada de Deus, juntamente com o bem que farei Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice, homem, porém, a sua linhagem. Muita gente diz: minha família morreu novo, estão se acabando novo. Por que isso? Vocês sabem? Por quê? Porque estão desobedecendo a Deus. Estão se acabando. Está ouvindo, Júnior? Aquilo que nós estávamos conversando lá fora hoje. Aquilo que o homem contou a mim de Juazeiro hoje. Aquilo que a mulher contou de mim, de Juazeiro hoje a mim. Eu avisei isso aqui. Mas quantos me ouviram? Saio foi mangando de mim. Você é um mentiroso. Onde você estiver em cima de uma pedra, em cima de uma rocha, dentro de uma catatumba, debaixo de um caminhão como eu fiquei, e se você se lembrar de Deus e disser: Deus, a partir de hoje minha vida vai mudar ao Senhor, como Ele me arrancou de dentro de uma ferragem de um caminhão. O caminhão deu 6 viradas carregadas de boi, e eu sabia que o caminhão ia virar, e eu avisei a meu pai que o caminhão ia virar, e eu virei bem dizer dentro da fazenda. E Deus tinha me avisado. E eu fui, para não deixar meu pai ir, para não deixar ele morrer. E o caminhão acabou, perca total. Ia 11 vacas, 10 mil de papai morreu, as 10 mil não tiveram arranhão. E o caminhão teve perca total. Mas eu vi o homem poderoso pegar na minha beca e me arrancar de dentro do caminhão e botar em pé na beira da estrada. Ia 4 rapazes comigo e nenhum se acidentou. Um ficou debaixo da cabina do caminhão. Teve que o bicho vir tirar o rapaz sair de baixo. E não teve um arranhão. Por quê? Porque nós ia com Deus. E eu andava com Deus. Eu ando com Deus. Vocês andam com Deus?
Vocês têm o direito de dizer eu ando com Deus? Vocês têm esse direito? Não tem. Porque quando sai daqui, esquece de toda a palavra que está sendo pregada aqui. Que a Bíblia está aí. Pode puxar no livro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3, que você vai ouvir a pregação. Quem eu não afastar de meu altar, olha, quem eu afastar do meu altar, será poupado, apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E aí, gente? Vocês vão dizer o quê? É mentira? Não, porque eu já vi várias pessoas morrerem. E o que vier acontecer com os seus 2 filhos, Efrone e Froni, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Aí. Foi ruim, precisou Satanás matar? Não, Deus matou, gente. Eu já vou lendo 462 páginas. E até agora eu vou procurando o nome de Satanás aqui e não encontro. Tudo que mata é Deus. Então, sustentarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ela andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. Dirá: peço que vocês me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Olha aí. Foi o que ele disse aqui comigo. Vou repetir, viu? Olha, todo aquele que restar da casa verá inclinar-se diante dele. Quer dizer, vocês que frequentam aqui têm que se inclinar diante de quem? De mim. Porque eu sou o pregador, eu sou o dirigente da palavra. Para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: peso que você me der a um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Deus fala com Samuel em uma visão. Presta atenção à Bíblia, presta atenção à palavra que Deus está falando. Capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor diante de Ilá. Naquele dia a palavra do Senhor era muito para os varões. Não era frequente. Certo dia, o sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus
se apagasse. E o Senhor chamou o menino. O Senhor chamou quem? Samuel, o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Deus falou com quem? Samuel. Outra mentira de vocês, pastores, padres, que dizem que ninguém vê Deus. Outra mentira desgraçada. Vocês só sabem mentir. Parece que vocês não conhecem a palavra. Meu povo, se converta quanto é cedo. Eu estou pregando a Bíblia. Eu não estou pregando inventando não, porra. Pega aí a Bíblia, ore. Tenho medo de vocês não, tá bem. Vocês é quem tem que ter medo de mim. Porque eu tenho Deus. Vocês não têm não, vocês são mentirosos. Vocês vão continuar sendo mentirosos do mesmo jeito. Então correu para onde estava ele e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você. Vá deitar. Ele foi e se deitou. E o Senhor tornou chamar. Ele pensava que era quem? O sacerdote. Mas quem estava chamando ele era quem? Deus. Jesus não. Deus. Porque olha aí o costume. Olha aí o costume. Jesus nesse tempo não existia. E Samuel, este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou? Mas ele respondeu: meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Novamente, Deus chamou ele. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Quantos de vocês conhecem Deus? Vocês que estão aqui, olha o que aquela dali respondeu: Jesus. Não conhece Deus. Vocês estão afundados de cabeça até os pés na mentira. E aí? Qual vai ser a situação de vocês? E vocês aqui também. Só vocês que estão do outro lado, não. Aqui tem gente assistindo. Mais de 10 pessoas. E vocês vão dizer o quê quando Deus chamar vocês? Vocês têm alguma palavra para dizer a Deus? Eu tenho. Eu tenho moral para falar com Deus. Porque tudo que eu prego é no nome de Deus. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá, deite. Se alguém chamar, diga, fale: Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio a ele, esteve e chamou com as duas outra vez. Quer dizer, ele era um homem escolhido de quem? De Deus. Alabachores canta lamanai. Colaracarabacanta labacanta lachores labalai. Oh Espírito Santo, Tu és, Senhor, meu guia. Tu és o meu poder, a minha sabedoria, Pai. Me dá força
Tira essas dores, Espírito de Deus, da minha vida, da vida dos irmãos. Tu vieste falar aqui, Pai. Tu vieste dizer o que, Senhor? Fala, meu Deus, sobre a tua língua. Samuel, Samuel. Olha, Deus falando com Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: és que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que o viram ficarão com os dois olhos temidos. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, e do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldade contra si, ele não os repreendeu. Ó, tá vendo? Tá vendo, meus filhos, aqui em casa? Se vocês fizerem mal, vocês trazem o mal para dentro da casa da gente. Se eu não repreender vocês e não disciplinar vocês, Rebeca, vocês vão ser mal e vai amaldiçoar a gente. Deus tinha falado com Eli. É os filhos de vocês também. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca seria impiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Deus está falando com vocês. Deus está falando seriamente com vocês. Ele está falando seriamente com a gente. Samuel conta a visão a Eli. Samuel viu quem? Deus. E a mentira de vocês que diz que ninguém viu Deus? Vai ficar onde com o boi de idiota? Com o boi de mentirosos? Vocês vão ficar onde? Eu queria que essa live ela explodisse. Para muita gente se converter, que ainda dá tempo para se converter. Ainda dá tempo. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de revelar a visão. E então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis que aqui. E Samuel não era filho dele, mas ele considerava como o quê? Como filho. Então Eli disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Eu fico mordido aqui dentro da igreja, porque Deus tem falado a alguém alguma coisa, e aquelas povos se escondem de dizer. Prejudica o trabalho. Se Deus falou com aquela pessoa, é porque aquela pessoa tem uma bênção para dizer. Agora tem que falar a verdade, porque se mentir ainda é pior. Então Samuel lhe contou tudo se aconteceu, nada ele disse. E ele, o Senhor, que ele fazer o que achava melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou de que
nenhuma das suas palavras coise por terra. Todo Israel destidava até Bezabá. Reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuava a aparecer em Silom, porque em Silom o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Será se alimenta ao povo? Será se a igrejinha que vocês vão aí é mentirosa? Responda. Responda, povo de Deus. Responda. Se a Bíblia está dizendo que Deus apareceu a várias pessoas, como é que vocês podem dizer que é mentira? Como é que vocês podem pregar o contrário? É porque vocês são endemoniados mesmo. Os filisteus vencem os israelitas. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel, saia a batalha contra os filisteus e acampo em Epizaze. E os filisteus acamparam em Efica. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 40.000 homens. Porque não ouviram quem? Certo, Deus. Morreu quantos? 40.000 homens. E quando o povo voltou a Arraial, e os anciões de Israel disseram: porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus, vamos trazer de Silo a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Vocês, o que é que vocês vão dizer? O que é que vocês vão falar? Tem alguma coisa para falar? Não. Porque nós estamos todos, eu não. Eu conheço a palavra. Mas tem gente que conhece a palavra aqui e não pratica. Não obedece. Não só tem uma pessoa que conhece a palavra. Mas obedece. Pratica. Não. Então o povo mandou trazer de Silo a arca do Senhor dos exércitos, introduzido entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finis, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, vocês já ouviram a história dessa arca da aliança? Sim, já. Se lembra de alguma coisa? Não. Porque quando sai daqui, esquece. A arca da aliança foi a promessa que Deus fez a Moisés, com os 10 mandamentos. E construíram um caixão, como forma do caixão, fizeram uma arca toda de ouro, toda de tábua, mas banhada a ouro. Fizeram 2 querubins, 2 anjos, e botaram em cima da arca, e botaram os 10 mandamentos dentro. É essa arca aqui. A arca e tomada, Efrone, Fini, são mortos. Deus não disse que ia matar os 2, os filhos de Eli? Matou.
Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial em Israel, israelita, gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filhos ouviram a voz do jubileu e disseram. Eles gritaram tão alto que o quê? O chão o quê? Tremeu. Que a voz de grande jubileu está no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Seja fortes, filisteu, comporte-se como homens, para que não venha a ser escravo dos hebreus, como ele já foi escravo de vocês. Comporte-se como homem, lutem. Olha aqui. Repare, viu? Repare que passagem bonita, viu? Viu, crentezinho? Vocês que estão ouvindo aí, evangélicos. Olha o que ele diz. Os deuses vieram ao arraial e dizia mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, que nos livrará das mãos dos deuses. Deuses poderosos são os deuses que atacaram os egípcios. Quer dizer, eles meteram praga onde? No egípcio. Com todo tipo de pragas no deserto. Sejas fortes, filisteus. Comporte-se como homem, para que não venha a ser escravo dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comporte-se como homem e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. E foi grande derrota, pois foram mortos os Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tornada e os 2 filhos de Eli, Efron e Eni, foram mortos. Deus não tinha dito que ia matar os 2? Deus não avisou a Josué? É a mesma coisa de hoje que eu estou avisando aqui a vocês. É a mesma coisa do que eu estou falando a vocês aqui. Vocês estão acreditando? Não. Porque o poder do espírito mal sempre entra na vida de vocês para deixar negatividade por vocês. Então, o homem de Benjamim saiu das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Silo. E ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. E quando chegou Eli, estava sentado em uma cadeira, perto da entrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade, deu a notícia a toda a cidade. Começou a gritar, Eli, ouvindo
os gritos, perguntou: o que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu a notícia: Eli, Eli, estava com 98 anos, os seus filhos já não se moviam e ele não podia ver os homens. Dizia: Eli, eu venho de frente da batalha e eu fugi de lá hoje mesmo. E ali pergunto-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então os mensageiros respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus deuses, filho Efrão, fineiro, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Por que eles perderam a arca de Deus? Porque não fizeram certo como Deus tinha mandado. Capítulo 4, versículo 18. Quando ele fez missão da arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. E ele era homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. Ele era o quê? Um juiz. Mas ele desobedeceu a quem? A Deus. A hora de Eli e a mulher de filho estavam grávidas e aproximaram do porto. Quando ela viu esta notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encorvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que ajudaram disseram: não tema, porque você teve um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Ecabô, dizendo: foi-se agora de Israel. Ela diz isto porque a arca de Deus havia sido tomada por causa de seu sogro e de seu marido. Está vendo aí? Porque é raro. É raro. E falou, mas foi se glorificar Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então, minha gente, por que foi que eles morreram? Por que foi que eles acabaram? Por quê? Porque eles não obedeceram a Deus. Está vendo aí, meu povo de outras igrejas, gente espíritas, gente católicos, evangélicos, budistas, todo o pessoal, toda a gente, do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, são todos filhos de Deus. Só é se arrepender. Deus não deixou exceção de pessoas. Deus julgou todos e todos. Se você não fizer a obra de Deus correta, Deus vai lhe levar, vai lhe matar, vai lhe destruir. E Deus também vai lhe enriquecer. Deus vai dar bênção a você. Grande e belíssima. Só é você fazer a obra de Deus como ela tem que ser feita. Como eu estou fazendo. A obra de Deus é linda. Para quem quer ouvir a obra de Deus? Para quem quer Deus? Deus não obriga ninguém a querer Ele. Ninguém.
Deus deixou uma palavra na Bíblia que poucos crentes bestas sabem. Uma palavra chamada livre-arbítrio. Você tem direito de escolher o que você quiser. O certo ou errado. Mas acabe a questão de dizer: fulano morreu porque foi Satanás que matou. Fulano ficou pobre porque foi Satanás que tirou a riqueza. Mentira. Fulano morreu porque Deus matou. Fulano ficou pobre porque Deus tirou. Isso é bíblico. Bote na cabeça de vocês. Ninguém é dono de nada. Até na hora que Deus não quiser. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória para sempre. Amém. Boa noite. Gostaram?